Eu sou fotógrafa, eu sou da área de artes visuais. Eu sou a Júlia Henning, eu trabalho com circo há 20 anos. Bom, eu me considero poeta e artista visual. Eu trabalho com audiovisual, com cinema e também com a fotografia. É uma atriz e palhaça. Minha formação é em psicologia, eu sou psicóloga e sempre tive uma prática artística paralela. Principalmente eu danço e principalmente no lugar do improviso. A minha história está muito envolvida com essa questão de casa, com essa questão de território. Eu sempre teve essa questão de disputa pela moradia, pela casa, por esse local. E ter vindo para cá quando a minha mãe morreu, quando a minha família, que ainda tentava ser um pouco funcional, deixou de ser totalmente funcional, também foi um lugar de abrigo mesmo. Mas também é um lugar transitório, não é minha casa. É uma parte minha, né? Eu herdei a parte da minha mãe, são 5 irmãos. É conflito, é território, é relações, é família. Tem afeto, tá tudo ali no emaranhado muito doido que é difícil, né? Porque eu separei faz pouco tempo, foi logo antes da pandemia, pensando em pandemia. E aí é isso também, foi muito gostoso esse processo de pegar e transformar a casa do jeito que eu queria que fosse, né, do meu jeitinho também foi uma forma de realizar um pouco essa sensação de liberdade, né? E é isso, a gente ficou durante um bom tempo num lugar menorzinho, apertadinho, agora a gente está num apartamento enorme para nós duas, super confortável. E é gostoso, assim, tem uma rotininha gostosa quando tem rotina, né? Porque, na verdade, desde que eu mudei para cá, acho que eu não fiquei 3 meses seguidos aqui na casa, nesse apartamento. Que é o mesmo apartamento que eu cresci, né? Porque minha mãe morreu no meio da pandemia e aí eu peguei o apartamento dela, né? E no começo eu fiquei meio, não sei, queria voltar pro lugar que eu tava antes, tantas histórias, tantas memórias, né? Fiquei sonhando um monte com isso antes de vir pra cá. Toda vez eu sonhava que eu tava no teto, e aí eu conversava com o porteiro, umas misturadas, assim, até eu resolver. Eu falei, não, eu só vou se eu quebrar as paredes. Nos primeiros dias, assim, que a casa ainda é várias caixas, né? Eu já me sentia, assim, num lugar que era meu. Um espaço que eu podia ocupar como eu quisesse, que eu podia preencher como eu quisesse. E acho que esse processo de montar uma casa do zero é um pouco isso também, né? É o que você escolhe colocar, porque essas coisas entram ou deixam de entrar. Acho que as coisas ganham um significado maior. Esse que eu falei com vocês um pouco do exército de olhos, né? Aqui no corredor, acho que são desenhos que eu fiz quando eu estava vindo para cá, vindo para essa casa. Eu acho que eles inauguram assim, tipo de ancoragem para eu poder estar aqui também. Como se eu trouxesse uma galera comigo, né? Eu demorei muito tempo para conseguir me organizar um espaço saudável para criar, enquanto eu estou com as meninas em casa, enquanto eu estou dentro de casa. Demorei muito mesmo, acho que eu demorei a segunda filha para entender como eu me organizo com o espaço da casa e como eu me organizo com o meu espaço de trabalho, de tempo para trabalhar, como eu tenho que ser generosa comigo com relação ao pouco tempo que eu tenho para criar, porque eu tenho que trabalhar também, pagar minhas contas, então o espaço de criação, o espaço como artista, ele ainda se reduz um pouco mais, né? Eu tava até onde meu filho estava dizendo, mamãe, você trabalha muito. Eu falo, trabalha muito, né? Porque você me vê trabalhando. Assim, não, eu acho que eu trabalho muito, mas não mais tanto assim do que outras pessoas que talvez ele esteja comparando com referência, mas de algum amiguinho, não sei. Mas é porque eu tô trabalhando em casa, então ele tá me vendo trabalhando toda hora, entendeu? Então eu não saio e fico trabalhando, volto para almoçar e tem aquele momento com ele. Quer dizer, a gente traz o trabalho para casa, né? Então é à noite vendo um filminho, eu tô trabalhando. Então tem essa coisa também, porque ele tá o tempo inteiro me vendo trabalhando. Então talvez ele tenha essa sensação de que é um trabalho que não para nunca, né? Na minha vida do dia a dia, eu não paro em casa, assim, nunca. Então, na pandemia, me ver em casa todas as horas do dia foi, assim, uma loucura, porque eu nunca tive que me relacionar tanto com esse ambiente quanto na pandemia, assim.
que tem uma ideia um pouco de uma máquina indomável, né? Ela tem muitos controles, eu acho que são 64 no final, cada um com 2 posições. Algumas posições são on, algumas são no, a gente não sabe muito se girou as instruções, alguns não têm instruções, então tem um pouco uma ideia aqui de que isso controla alguma coisa que a gente realmente não sabe o que é, e qualquer gesto aqui pode detonar alguma coisa que a gente desconhece ou consertar alguma coisa que a gente precisa que seja consertada. Então eu efetivamente venho aqui quase todos os dias e refaço algumas posições. Eu brinco que a pandemia foi um puerpério ao quadrado, um puerpério social, porque todo mundo viveu um pouco dessa sensação de concha, de ter que se cuidar, de ter que se proteger. A gente viveu essa fratura exposta mundial, né? Perdendo pessoas, essa loucura que a gente viveu, dos governos, da gente não saber o que fazer, sem vacina. E aqui virou, no primeiro momento, o lugar de segurança, de aconchego, de se reorganizar mentalmente, fisicamente, mas depois começou a pesar muito. Porque as crianças estavam aqui, a minha filha mais velha começou a grudar no teto de agonia, começou a roer a unha do pé. Primeiro porque ela recebeu uma irmã que nasceu na pandemia e segundo porque ela estava vivendo esse isolamento social, né? Então eu falei, olha, eu vou enlouquecer. Talvez por conta da pandemia também, eu comecei a sentir uma necessidade de expandir, assim, essa minha presença dentro de uma casa, mas também um certo incômodo, assim, de deixar de sentir que essa casa também era minha, assim, e de entender ela como uma casa dos meus pais. Eu tenho um irmão mais velho e éramos eu, ele, a minha mãe e o meu pai, e eu vejo o quanto os homens da casa se acomodaram, assim. Então, para fazer determinadas tarefas é uma coisa de pedir várias vezes, de insistir para fazer, de haver um estresse, assim, na hora de pedir para fazer, né? E o quanto isso, com o tempo, vai desgastando não só as relações também, mas o físico da pessoa já não é o mesmo. Eu cozinhava pouco ou quase nada, e quando eu fui casada, né? Fui casada há 20 anos. E agora eu gosto muito de cozinhar. Isso para mim é uma diferença engraçada de perceber que o que me segurava era o potencial opressor da cozinha. Que de alguma maneira eu sabia que se eu começasse a cozinhar casada, eu nunca mais saía dali. Eu acho que tem uma sobrecarga, com certeza, né? Porque quando você tem filho e está ali no dia a dia, não tem assim um ajudante diária, né? É uma opção que a gente fez. Então, é uma casa grande, assim, então tem uma sobrecarga de ter que cuidar disso, assim, né? Mas é sempre uma coisa de ter que lembrar, né? As pessoas também, assim, de lembrar as crianças que estão sendo educadas, lembrar meu companheiro dessas divisões, né? Então, ele tem até uma brincadeira que ele fala assim, você não vai no banheiro, você não limpa a bunda? Então, quando você come, tem que limpar o prato, limpar a panela. Sujou o chão, tem que limpar. Sujou a roupa, tem que lavar. Lavou, tem que dobrar. Então, são coisas muito óbvias, né? Que fazem parte de uma higiene pessoal óbvia, que a casa é uma extensão disso, né? Da sua própria casa, seus cuidados, você cuida da sua casa como você deve cuidar de você, assim, né? É difícil ser funcional todo dia. Tipo, antes de vocês virem, a casa estava um caos. Eu arrumei pra vocês. Eu não me sinto tão... Tipo, meu namorado fica muito incomodado com a casa bagunçada, com as coisas desarrumadas. E eu já não. E não é fácil trabalhar também 12 horas por dia, 6 dias na semana. Mas a gente vem desse contexto, assim, em que ele faz. E a gente tem tentado, ultimamente, assim, deixar a relação mais simétrica, colaborar, fazer as coisas juntos. Mas é difícil, o processo do luto, da depressão, reflete muito na casa. Eu tenho uma grande amiga minha que ela sempre vem, pega na minha mão e fala, vamos fazer faxina, Ana Luísa? Vem aqui, liga o som, a gente arruma a casa, movimenta. E vai tentando. Mas é tudo uma disputa diária, assim, de sentimentos, de coisas. Foi bem difícil, né? Acho que para todo mundo, assim, um momento de ausência de sentido total, né? Acho que principalmente pelo meu trabalho, né? Porque junto com a pandemia foi embora o trabalho artístico, né? Parecia que não fazia mais sentido a gente existir. Então foi um lugar de crise muito grande, assim.
Depois do confinamento, com certeza o olhar para casa ampliou com uma lupa, né? Eu comecei até a escrever uma série de textos que tinha a ver com isso, com a casa ia desmontando. Então, tudo isso me causava muito, né? Me mexia muito. Então, eu ia abrir a maçaneta saía. Isso é coisa que acontece com todo mundo, né? Mas como você estava lá trancado e estava lá trancada e tudo acontecendo, então essas coisas elas causavam, né, muito assim. Como eu me vi sozinha dentro desse quarto, só existia uma forma de dançar, que era pra mim. Não tinha como dançar pra mais ninguém, porque não tinha ninguém pra assistir, não tinha ninguém pra me observar, não tinha ninguém pra me criticar. E aí eu tinha que dançar só pra mim. E aí eu, sei lá, dava 6 da tarde, eu começava a dançar aqui nesse chão. E eu não parava, assim, eu passava horas e horas e horas. Às vezes eu ficava com insônia, aí eu acordava e tá, eu vou dançar, né? Porque eu me voltei para casa no puerpério, não podia sair, né, com o bebê recém-nascido, e fiquei meio louca, porque eu precisava fotografar. Sempre fui de escrever, sempre fui de fotografar, mas aí eu comecei a criar em cima daquela solidão materna, em cima daquela casa vazia, em cima daquela casa caótica, com a luz imunda, sem conseguir parar de amamentar para poder lavar o cabelo. E aí comecei a fotografar essas experiências e daí então eu comecei a me entender como uma artista mesmo. Por mais que eu tenha trabalhos antigos que eu entendo, mas a maternidade ela me puxou. Talvez seja esse freio, né? Eu não conseguia trabalhar como fotógrafa enquanto eu estava amamentando minha filha nos primeiros meses. E eu estava em casa, naquela função do cuidado intenso. Então, eu precisava ter essa válvula de escape. E a arte foi esse lugar, né? Então, eu me voltei literalmente para casa, para cantos, para luz, para louça suja, para o esgotamento e para os momentos de felicidade, de ludicidade, né? É algo que eu não fotografava muito. Eu fugia desse lugar. Esse foi um período que eu pude me dedicar mais, né, à escrita, assim, que antes era uma coisa bem esporádica. Eu tentava criar antes da pandemia, tentava criar alguns rituais, assim, de momentos para escrever, mas sempre a rotina de algum jeito atrapalhava isso. E aí, nesse período da pandemia, não, eu consegui ter uma constância maior, porque eu estava em casa, então eu terminava o trabalho e eu estava em casa, então não tinha que pegar um ônibus, não tinha trânsito, não tinha nada. Então eu sempre marcava assim um horário de final do dia ali, pôr do sol, mais ou menos era o momento que eu escrevia. E aí foi um período em que eu escrevi muito, assim. Com quantos pratos se faz uma casa? Minha herança é de uma materialidade comum. Vale um prato de ágata usado. Então eu tenho um espaço aqui no meu quintal que é onde eu ensaio, que eu preciso de espaço, né? Preciso de espaço para montar cenário, espaço para rolar no chão, espaço para pé direito, preciso de espaço. Então tem esse espaço ali que eu considero que é o meu cantinho, assim, para fazer trabalhos mais físicos e tal. Esse é o corta-jaca. Conhece o corta-jaca? Aquela dança, aquela música, que era mais conhecida como parafuso, saca-rolha, ou então até como carrapeta. Acho que casa, para mim, é o lugar aonde volta, né? Para onde eu volto, onde recupero as energias, aonde está a individualidade também, a intimidade, né? Acho que a casa é um lugar em que a gente existe sendo a gente mesmo. Em que há 100% de acolhimento, em que a gente não precisa de tantos filtros e de tantas máscaras e de tantas defesas, assim. Eu acho que é um lugar em que a gente está à vontade. É isso, é tirar o sutiã e ficar em casa, tranquila, e deixar as meninas correrem, deixar as meninas serem livres nesse espaço tão pequeno, mas que é delas, e que elas também estão criando esse lugar afetivo de memória, né? Casa, pra mim, sou eu. E não existe espaço físico que represente a minha casa, além de mim mesma, sabe? O único lugar que é minha casa de verdade é o meu corpo. Eu acho essa palavra casa tão maravilhosa, né? Eu acho uma palavra, assim, maravilhosa no sentido, assim, que ela abarca muitas coisas, muitos significados, né?
Não só a sua moradia, mas é o seu recanto, o seu ninho, é o seu porto seguro, né? O lugar onde você pode se fortalecer, se recolher, é um lugar de descanso, de criação também. Essa peça que chama Você Está Aqui, esse ponto vermelho. Uma espécie de pin num mapa mental, que é aqui, você está aqui nessa, é daqui que você vai falar, né? Então, uma marcação simbólica aqui da casa. É onde estão aquelas memórias que... Sabe quando você sente aquela luzinha do sol entrando? Pra mim, em casa é isso. Quando você tem alguma memória e a luzinha passa e você sente aquele brilhinho, aquela sensação de que tá tudo bem.